Namastê. Eu acabei de sair de uma prática pessoal e eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo para conversar com principalmente você, professor de yoga, para saber, você tem praticado? Sabe que é muito comum professores passarem períodos muito longos, anos inclusive, tendo contato com yoga somente no momento em que estão ministrando as suas práticas. Eu digo isso mesmo por experiência própria. Vai fazer quase 20 anos que eu dou aula de yoga e nesses 20 anos muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E no meio de tantos afazeres e responsabilidades, muitas vezes a gente acaba deixando a nossa prática pessoal em último plano, né? E eu refleti muito sobre isso e até mesmo me cobrei em muitos períodos, principalmente eu me lembro bem quando eu tive a minha primeira filha. E o período de pós-parto foi um período muito cansativo e eu sempre tive uma tendência, né, à disciplina. E então eu tinha, antes de ter filhos, eu tinha horas e horas, né, de momentos em que eu podia ficar na minha sala, preparada para isso, praticando. E eu lembro que eu colocava o tapetinho e estava tão cansada, eu tinha tanto sono e que eu acabava dormindo. Até por um tempo eu cheguei a me cobrar, sabe? Falava, ai, eu não estou conseguindo, o que está acontecendo? Sem mesmo ouvir o meu corpo, né? Ouvir as minhas necessidades. E eu percebi que o sadhana é uma prática espiritual, né? E que não necessariamente a gente precisa praticar fazendo asana. Você pode praticar por um tempo curto, se concentrando na sua respiração, ou fazendo um pranayama, ou uma meditação guiada, né? Então eu tive bastante momentos em que foram momentos desafiadores ao longo desses quase 20 anos, e que eu percebi que às vezes eu precisava de ajuda. Até hoje, gosto muito de fazer aulas com professores. Então eu falava, olha, a minha prática pessoal não está fluindo, eu preciso me conectar, de repente fazer uma aula com alguém, né? Às vezes o ponto de vista de um professor naquele momento te ajuda bastante a se inspirar na sua prática pessoal. E em outros momentos eu passei a fazer a minha prática sozinho, meu recolhimento, né? Sentindo a profundidade. Então, na verdade, eu estimulo a professores fazerem aula com os professores, óbvio, mas principalmente a procurar despertar sua prática pessoal. Quando você tiver domínio das técnicas ou aprofundar ali na sua prática, ter domínio das técnicas, pelo amor de Deus, não é fazer o asana e pôr o pé na cabeça, mas ter uma percepção mais profunda de um respiratório, fazer um Yoga Nidra de maneira realmente profunda, em que você tenha concentração absoluta, em que você perceba que você está passando de fase dentro de Yoga Nidra, saindo do momento de externo para o interno, trabalhando as ondas cerebrais. Quando você começa a perceber que você está na sua prática pessoal evoluindo, você consegue conduzir pessoas. Puxa, o que mais tem são pessoas que decoram técnicas que nunca fizeram e vão ensinar. Isso é muito sério, né? Então, eu convido vocês, é uma enorme experiência, uma vivência de vida, algo que te traz base, te traz alicerce para seguir nessa profissão ensinando, né? Não é para ninguém aqui ficar se cobrando no sentido de, nossa, eu não consigo. A minha sugestão para aqueles que realmente
deixaram a prática pessoal para último lugar na vida. A minha sugestão seria você reservar 2 minutos do seu dia. 2 minutos. Eu coloquei isso, teve uma época que eu estava atrapalhada para conseguir me organizar com a minha prática. E eu falei, nossa, 2 minutos, eu não tenho desculpa para dizer que eu não tive tempo. Imagina, eu com 2 filhos, administrando uma empresa, dando aula, com família. Então, fica realmente, né, dando curso de formação. O nosso dia acaba tendo muita atividade. Mas eu falei, não tenho desculpa para isso, porque essa é a minha base, né? A minha vida é voltada para isso. Eu tenho compromisso com expansão de consciência, né? Com o conhecimento de mim mesma. Então, poxa, 2 minutos. Se eu chegar no final do dia e falar que eu não tive 2 minutos... isso não é possível. Então, você se senta, às vezes eu deixo meu tapetinho aberto já no local da minha prática, coloco no despertador ali 2 minutos, fecho os olhos e me concentro na respiração. Então, isso vai te trazendo para que isso se torne um hábito, né? Então, falo que nesses 20 anos eu já vivenciei todas as experiências que vocês podem imaginar. E em algum momento, né, você acaba percebendo que isso é como um hábito normal de tomar banho, de escovar os dentes, de se alimentar. O seu sadhana se torna um hábito. E para finalizar essa nossa conversa aí, eu vou ler um trechinho do livro Luz na Vida do Iyengar, que ele fala da sua prática pessoal. Às vezes, digo aos meus alunos que a sua prática na aula de yoga não é, a rigor, uma prática de yoga. A razão disso é que numa aula, embora indubitavelmente você esteja fazendo yoga e espera-se aprendendo, está subordinado ao professor. A inteligência que dirige vem dele e você tenta acompanhar o melhor que pode. Em casa, por outro lado, sua inteligência é o seu mestre. E o progresso que você faz é seu e será mantido. Além disso, a vontade que você emprega é sua. Não provém do poder, do carisma, da força ou do ímpeto do professor. Vem de você e seu efeito é profundo. Não é um yoga feito pelo corpo, para o corpo, mas um yoga feito pelo corpo, para a mente e para a inteligência. O professor é o nosso guia. Quando a gente se perde, tudo bem trabalhar pela energia do professor que te conduz, mas eu desejo que você possa despertar a sua prática pessoal e os resultados serão incríveis e será a sua força, o seu poder, eu digo que é o seu patrimônio pessoal. Namastê, meus queridos.